Meu amigo, minha amiga, você que está aqui acompanhando a gente no canal do Vendedor Pitbull aqui no YouTube. E se você está aqui pela primeira vez, não perde a chance não, já se inscreve aí, avisa os amigos, ativa o sininho, começa a dar like, porque é o seguinte, tem muito conteúdo legal aqui, muitos vídeos. O pessoal tem falado muito dos vídeos que a gente gravou de liderança, vem em sequência o pessoal a gente gravou vídeos sobre gestão, falando da força do gerente de vendas, né? Estamos gravando vídeos sobre algumas coisas pontuais que as pessoas me pedem, né? Pô, Lupa, fala um pouco sobre aquilo. Cara, e tem muito empreendedor, né, que me segue. E eles sempre falam de uma palavrinha, né, que me parece que a maioria das pessoas falam porque ela é chique, né? É que nem você ficar numa reunião de trabalho de bom nível e o cara começa a falar tanta expressão em inglês, eu já vi ele falar, vem cá, não quer virar logo, a gente fazer a reunião toda em inglês? Porque parece que é chique, né? Falar algumas coisinhas em inglês. Tem coisa que não. Você falar feedback já tá normal, né? Você não vai virar e falar, porra, você vai deixar de falar delivery? Não vai, já tá incorporado. Então, assim, cuidado, porque às vezes o menos é mais. E hoje a gente vai falar de uma palavrinha que muita gente fala, pouca gente sabe o que está falando, pouca gente usa e pouquíssimas empresas no Brasil sabem gerir. A palavra da vez hoje é estratégia. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. E quando eu falo de estratégia, eu vou começar te dando um dado. Você há de concordar comigo que não existe nada mais importante numa empresa do que a estratégia, né? Que é o quê? O que a gente vai fazer, né? A estratégia é a alma da empresa. E se eu disser para você que a gente não tem 5% de empresas estabelecidas de grande porte no mundo que tem um gestor de estratégia? Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Olha só, a empresa tem gerente administrativo, gerente financeiro, gerente de vendas, gerente de tecnologia. Sabe, a coisa mais pensante, a coisa mais pulsante é quando se define uma estratégia. Tanto que, como é que se faz nas empresas, né? Você chega mais ou menos lá para outubro, você já reúne as grandes cabeças da empresa para fazer o quê? O planejamento estratégico do próximo ano. Para a gente saber o que será feito, embasado com um planejamento orçamentário para saber o que vai ser gasto em cada rúbrica, em cada área, com que objetivo, como é que isso vai ser controlado. Então para e pensa, a empresa toda para tomar uma decisão, dizer qual será a nossa estratégia. E nem 5% das empresas tem um gestor de estratégia. Para pensar aí. Quantos amigos você conhece que o cara vira para você e fala, sou gerente de estratégia, sou gestor da área de gestão estratégica? Quantas pessoas você conhece? E é a alma de tudo, né? Então a estratégia, ela é milenar. Então eu gosto sempre de fazer você pensar, porque o conhecimento tem que ter digestibilidade. Se você não entende, você vira um papagaio de pirata, que é o que mais tem na internet. E eu estou aqui exatamente para ajudar você a não ser um papagaio desse. Eu quero que você entenda. Então a estratégia é milenar, cara. No mundo militar, você aprende muito o que é estratégia. Eu assisti alguns, eu adoro série, né? Adoro série. Eu não passo um dia sem assistir uma série. Porque para mim, a série e o livro, elas competem em bandas diferentes, mas elas competem em espaço no meu intelecto. Entendeu? Uma me dá muita cultura e outra me dá muita sabedoria dirigida. O livro aqui, a série aqui. Por exemplo, se você for no Netflix hoje e for assistir a série Vikings, e depois, se você que se interessar e assistir a série Valhalla, ou se você assistir a série Last Kingdom, você vai ser levado a milhares de anos atrás, onde os vikings, os nórdicos, os ingleses, os escoceses disputavam território. Só que eles não disputavam o território assim, vamos tomar aquilo ali. Os caras sentavam. Sabe o que eu acabei de falar agora, que as empresas se reúnem em outubro para fazer o planejamento estratégico? Eles tinham um negócio chamado Conselho de Guerra. Sentavam os caras numas cabanas, tomando aquele hidromel, que a gente chama de cerveja, mas na realidade era um hidromel que eles tomavam, né? Comendo lá o que eles caçavam. E ali eles traçavam a estratégia de como eles iam fazer para defender a Mércia, para defender o Excel, para ver como é que eles iam invadir a Anglia Oriental.
como, o que ia ser feito. Os caras, não, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar o inimigo chegar na nossa fronteira, porque a nossa fronteira é baixa. Os caras vão sobrepor os muros. Então vamos fazer o seguinte, como eles estão marchando e eles vão chegar a 5 dias daqui, vamos sair agora e encontrar com eles no meio do caminho, que é mais estratégico para a gente fazer uma luta campal num lugar aberto, sabe por quê? Porque a gente tem mais homens do que eles. E aí a vantagem vai se conceituar, ela vai se fazer valer. Aí vira um cara e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, a próxima guerra que a gente tem, os caras têm mais gente do que a gente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estabelecer um perímetro com os arqueiros. E nós vamos botar fogo na lança e vamos soltar e vamos começar a matar os caras lá no campo deles quando eles vierem correndo, invadindo. Para ter aquela barreira de escudo que eles formam e chocam e eles começam a brigar. Cara, é estratégia pura. Então, estratégia, você tem que entender que é sempre o que você vai fazer, o que você vai fazer. E a tática é como. A estratégia, ela é a essência de um bom plano de ação. Sempre. Uma vez, eu estava sendo entrevistado no Jô Soares e ele me perguntou, Lupa, porra, como é que é? Não sei se foi no Jô, se foi no Leão, agora estou em dúvida. Se foi no Gilberto Barros ou se foi no Jô Soares. Da empresa chegar ao sucesso. Como é que é esse negócio? É o cara que tem a melhor estratégia? Eu falei, não. Ter uma estratégia é 30% do sucesso. 70% é você executar bem o plano de ação. Mas olha que interessante, não adianta você pegar e dizer assim, nós vamos para o sul. Beleza, essa é a estratégia, nós vamos para o sul. Nós vamos invadir o território do sul. Aí entra a parte tática. Nós vamos como? Pô, nós vamos de navio. Aí o que acontece? Você começa a jornada para ir para o sul. Olha o que é gestão estratégica. Tem que ter um cara que diz assim, levanta a vela aí, senão a gente vai demorar muito para chegar no sul. Agora além de levantar a vela, tem que remar, senão a gente não chega no dia. Tá desviando, tá indo para o norte. É o sul que nós temos que ir. É muito comum as empresas se desviarem dos seus objetivos estratégicos. Sabe por quê? Porque as empresas... E talvez você, como empreendedor, você que está começando o seu negócio agora, você que está na hora de tracionar o seu negócio, você não pode confundir eficácia operacional com estratégia. São coisas completamente diferentes. Fazer as coisas bem feitas não tem nada a ver com o que deve ser feito. São duas coisas distintas. Então muita gente acha que fala, porra, nós estamos com a estratégia perfeita, que está fazendo a coisa certinho. Mas você pode estar fazendo certinho a coisa errada. Você pode estar remando com todas as velas indo para o sudoeste, quando o lugar era o sul. Esse é o ponto. Estratégia é um negócio muito sério. Mas mais importante que a estratégia é você executar ela bem. Por isso que você tem que ter um corpo diretivo que tenha tendência, a visão de tendência. Olhar para frente e olhar sempre para o lado, existem mecanismos, lógico que existe. Existe o mapa estratégico, que muitas empresas botam no corredor para todo mundo conhecer, que é outra bobagem, né? Não podemos contar nossa estratégia para ninguém. Isso não é guerra não, meu irmão. Isso não é guerra não. Guerra é que você não pode falar que está indo para o sul. Estratégia tem que ser bem difundida na empresa. Até a moça que serve o café tem que saber qual é a estratégia. A estratégia é lançar esse produto, é escoar esse aqui, é promocionar esse aqui, é atender mais rápido o cliente, é entregar mais rápido, é ter mais pontos de distribuição. Todo mundo tem que saber qual é a estratégia. A estratégia não tem que ficar guardada na gaveta do CEO da companhia, do presidente da companhia. Pelo contrário, o mapa estratégico ele foi feito, ele tem algumas fases, para ele poder ser medido. Desse mapa estratégico sai o Balance Scorecard, isso daria outro vídeo, não vou entrar nisso agora, mas para você medir. Por exemplo, tem hospitais, por exemplo, o Albert Einstein é um exemplo, que você vai em vários andares do Albert Einstein, tem um mapa estratégico pendurado no corredor. É muito comum isso, entendeu? Então, assim, estratégia não é um negócio sigiloso. Pelo contrário, a estratégia ela só funciona se ela tiver adesão. Adesão. Então, você que está me ouvindo agora, você que é diretor de uma companhia, presidente de uma empresa, você que tem o seu negócio, cara, é muito importante 2 fatores quando o assunto é estratégia. Primeiro deles, a estratégia tem que ser feita a várias mãos. Todo mundo tem que se sentir o pai da criança. Pelo menos os líderes de cada área. Estratégia não é um negócio que você empurra a goela abaixo. Eu me lembro que eu participei uma vez de um evento inesquecível. A gente pegou, o pessoal estava com... O pessoal fizemos o trabalho todo de planejamento estratégico, ficamos 5 dias num hotel, isso, aquilo, outro. Todo mundo participou e tal. Nós pegamos, botamos todo mundo num barco
com o presidente no barco. Mandamos. Ninguém sabia o que era. Todo mundo tomando e tal. No último dia, na hora de ir embora, depois ele chegou lá no fundo, desligou o barco, pediu pro marinheiro desligar tudo. Aí ele virou e falou assim, gente, ó, nós passamos 5 dias aqui. Nós construímos a estratégia toda dos próximos 5 anos. A gente tem 2 opções. Quem vai seguir a estratégia fica no barco, quem não tá, pode pular. Porra, a gente devia estar uns 20 quilômetros da costa. O que o cara tava querendo dizer com isso? Ou tem adesão ou não funciona. Ou tem gestão ou não funciona. Então, é muito importante você aí, não interessa o tamanho do seu negócio, tá? Ele pode ser pequeno, médio ou grande. Traz os caras para construir o quê? Para onde? Entendeu? Para onde vamos? Traz o cara para construir com você. Faz o cara sentir parte disso e pendura numa parede e cobra dele sempre se vocês estão indo para o sul. Porque, invariavelmente, a rotina do dia a dia, a pressão da concorrência, a pressão do macroambiente, do microambiente, dos concorrentes, do mercado, da política, do país, te pressiona a você fazer o quê? A você olhar o urgente. E quando você olha para o urgente, você não olha para o importante. E não tem nada mais importante numa empresa do que você seguir a estratégia que você traçou. Quando você pensa em estratégia, eu gostaria que você pensasse em 4 coisinhas aqui básicas. Você não precisa ser um expert nisso, mas você tem... Bom, vou desenhar minha estratégia. Número 1, diagnóstico. Puta, qual é o meu diagnóstico? Quando a gente fala diagnóstico, você lembra de médico, né? Porra, qual é o diagnóstico que o médico deu e tal? Se você tem algum médico na família, conversa com ele. Se você não tem, conversa com um amigo médico. Pergunte ao médico se o que eu vou te dizer agora não faz sentido. Um médico, quando ele está em consulta, ele deixa você falar, ó, você vai falar 100%. Sabe quanto que ele vai aproveitar? 10. Mas se você não falar 100, ele não extrai os seus 10. Ele vai descobrir onde está o ponto certo que ele vai tratar se ele tiver massa crítica. Então, o diagnóstico nada mais é do que você construir massa crítica. Você fez um diagnóstico? Fez, beleza. Aí o que você vai desenhar? O plano de ação. Se eu estou aqui, quero ir para cá, o que eu tenho que fazer? É a gestão estratégica, a execução. Diagnóstico, execução, e a partir daí você tem que ter o quê? O cara que é o número 1, porque tem gente na empresa que trabalha para o hoje e tem gente na empresa que trabalha para o amanhã olhando hoje. Quanto mais alto você está no nível da empresa, mais você está olhando para o futuro, que é visão e tendência. Uma vez até falei num vídeo aqui, se alguém tivesse se tocado que um dia isso aqui ia ter uma máquina fotográfica aqui dentro, todo mundo que fabricava máquina digital, meu irmão, não teria quebrado. Visão e tendência. Você tem que olhar para frente. Você não vai sair na rua hoje procurando um orelhão, né? Porra, você nem consegue comprar uma ficha, cartão, entendeu? Acabou. Tem coisas que te mostram a tendência. Tem coisas que estão te dizendo como é que vai funcionar o futuro. Agora se fala muito de metaverso, então tudo bem. Mas assim, tem coisas que são banais, são básicas. Você tem que olhar o mercado que você atua para onde ele está indo. Para onde ele está indo. Entendeu? Pega o exemplo disso aqui do celular, que isso é a coisa que me dá mais frio na barriga é pensar na Kodak. Quando eu penso na Kodak, rapaz, me dá vontade de chorar. O que faltou? Visão e tendência. Então, diagnóstico, execução, visão e tendência e controle. Não interessa que tipo de controle que você vai fazer. Se você puder ir melhorando o teu nível de controle, melhor, né? Hoje em dia, ó, minhas empresas todas eu controlo por aqui. Ó. Você compra uma franquia hoje, vamos lá, você comprou uma franquia de alimentação. Sei lá, vai vender esfirra, você vai vender pizza, não interessa se você vai vender cachorro-quente. Você comprou a franquia. O cara vai instalar um programinha aqui no teu celular, ele vai dizer quanto você tem no estoque, ele vai dizer o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ele vai te dizer qual é a receita, ele vai dizer quantos tickets saíram, ele vai te dizer qual é o ticket médio. O que é isso? Dados. E você, com dados, você faz o quê? Você controla. Então vamos lá, diagnóstico, execução, visão e tendência e controle. Quando você pensar em estratégia, você tem que pensar nisso num campo bem tático. Quando você pensa num campo mais pensador, que você vai ter que esmiuçar mais, você tem outro quadrante. Que é o seguinte, você tem que pesquisar, você tem que segmentar, você tem que posicionar e você tem que priorizar. Vou repetir. Você tem que pesquisar, você tem que segmentar. Para mim, a maior beleza de uma estratégia exclusiva está na segmentação. Porque o que é estratégia? Estratégia é a criação de um valor
único. Onde é que pode estar esse valor? Pode estar no produto, pode estar no serviço. Por exemplo, criação de valor único. Você consegue ficar sem o Waze? Valor único, amigo. Ou você clica no Waze, ou eu clico aqui no Google Maps aqui, tá certo? Se você não clicar, tá morto, valor único. Ah, eu fui num hotel 6 estrelas. Top, o maior chefe de cozinha do mundo. Tudo bem, mas se você quiser um Big Mac, você vai ter que ir no McDonald's. Valor único no produto. Então, estratégia é a criação de um valor único. Quando você tem esse valor único, você faz o quê? Você pesquisa, você segmenta. Porra, Lupa, segmentação. Porra, a segmentação é fundamental. Eu falo muito o seguinte, ó, vamos num exemplo aqui. Você imagina o seguinte, o cara trabalha no mercado dele é fruta. Fruta, mercado de fruta. Pô, beleza. Só que é o seguinte, cara, você acha que tem alguma coisa a ver o cara que trabalha com morango com o cara que trabalha com jaca? É o mesmo mercado, só que está segmentado. Por quê? Você compra de um jeito, formação de preço é de outro jeito, a logística é de outro jeito, ou você acha que você vai entregar morango que nem você entrega jaca? Morango vem naquela caixinha com madeirinha, papel de seda, morango. E a jaca vem como? A jaca vem do jeito que der, meu irmão. E se cair do caminhão, o cara pega e vai toda amassada para você. E aí, o comprador de jaca não vai ligar não, é assim que funciona, é jaca. Por isso que enfiou o pé na jaca e vambora. Segmentação. A segmentação pode ser vista também de outra forma, pelo ângulo do usuário. Por exemplo, eu estou no mercado de fraldas. Cara, eu vendo fralda para bebê, olha que coisa linda, rica, fofa, charmosa. Vou vender fralda para bebê, vou botar aqui a Turma da Mônica, vou botar os personagens da Disney, vai estar nas farmácias, a mãe tem orgulho de comprar fralda, tá certo? Fraldinha para bebê, pro recém-nascido. Nego dá até fralda de presente. Agora, olha que desgraça. No mesmo mercado, quando tem que vender fralda geriátrica. Que graça que tem você usar fralda geriátrica, irmão? Conta pra mim. Você acha que dá pra botar o Mickey na fralda geriátrica? Não dá, né? Entendeu? O cara chega na farmácia com orgulho, dá uma fralda pra idoso de 70 anos, que se mija todo. Porra, isso não é... Ó, é o mesmo mercado. São comunicações diferentes, estratégia diferente, canais de distribuição diferentes. Então, segmentação é um troço muito importante. A segmentação é a base de uma estratégia exclusiva. Posicionamento. Falamos pesquisa, segmentar, posicionar. Cara, posicionamento é a alma da estratégia. A alma da estratégia. Por que é a alma da estratégia? Porque você, quando você posiciona o seu produto, você está dizendo o quê? Eu vou falar com aquele mercado ali. Então, por exemplo, não tem problema nenhum você posicionar dizendo que você tem o preço mais barato. Qual é o problema? Eu tenho o preço mais barato. Se você vier aqui no Brás, você vai comprar uma roupa boa e barata. Agora, se você for na Zara, no Shopping Guatemi, você vai pagar 20 vezes mais. Você está atingindo públicos diferentes para o mesmo fim, que é se vestir. Então, posicionamento. Porra, posicionamento. Eu vendo carro de luxo. Eu vendo carro popular. Mas a utilidade é a mesma. O objetivo é te levar para algum lugar. Posicionamento. Se você quiser ter um posicionamento de carro popular falando como carro de luxo, você não vai a lugar nenhum. Porque ninguém vai te entender. Imagina você montando uma loja da Lamborghini na Dutra. Porra, bicho. Quem é que vai lá na Dutra para ver uma Lamborghini? Você tem que montar uma Lamborghini no bairro mais chique da tua cidade. Posicionamento. Posicionamento. E, por fim, a questão da priorização. Sabe, a estratégia ela tem um sentido de prioridade que passa à frente de qualquer coisa. E ela tem que estar, ó. Ela está aqui, ó. A execução está vindo por trás. Se você executa errado, a ordem de prioridade, objetivo e prioridade, objetivo e prioridade. Você pergunta pro cara assim, pô, qual é o seu objetivo? Cara, meu objetivo é ganhar muito dinheiro. Tá bom, mesmo. Legal, todo mundo fala isso. Esse é meu objetivo. Tá bom, e qual é a sua prioridade? Minha prioridade é treinar, porque eu preciso ir na academia de manhã, de tarde e de noite. Porra, bicho, tá desconexo aqui, ó. Objetivo com prioridade, entende? É diferente. Então, a estratégia, ela te permite um entendimento amplo. Eu vou dando exemplo para você ver que não é bicho de 7 cabeças, porque é ela que vai fazer com que você crie uma vantagem competitiva. Como é que você cria uma vantagem competitiva? Você criando oportunidade. Você cria oportunidade. Número 2, você, para montar uma vantagem competitiva, num mundo tão veloz como o nosso, eu costumo dizer, você pode chamar isso de adaptação. Eu costumo dizer que é uma reconfiguração de recursos. O que é que eu tenho, o que é que eu tenho que mexer,
para poder a roda continuar girando na velocidade que estava. O dólar subiu, o euro subiu, teve pandemia, o mundo todo vai te apresentando mudanças e você tem que ter o quê? A ação em tempo real. Um dia eu vou gravar aqui um vídeo só de gestão de crise, entendeu? Como é que você lida com crise? Ação em tempo real. Não existe nada pior numa empresa do que o gerúndio. E aí, como é que estão as coisas? Tô vendo. E aquele negócio que eu te pedi? Tô fazendo. Porra, isso não existe, meu irmão. Ação em tempo real. Aquilo que não tem prazo simplesmente não existe. Outra coisa que você tem que ter em mente quando você está criando uma vantagem competitiva é que tudo que você fizer tem que ser escalável. De preferência, uma escala global. Porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, irmão. Outra coisa importante, não interessa o que você está fazendo, você vai ter que entregar. Então a tua logística tem que ser flexível, seja ela virtual ou não, ela tem que ser flexível. E por último, você tem que ter sempre, para criar uma vantagem competitiva, a eficiência e a inovação andando lado a lado. A eficiência e a inovação. Você fala, pô, você não precisa ter um professor Pardal na tua empresa para isso. Cara, mas boas ideias são bem-vindas, né, cara? Os grandes negócios do mundo foram ideias. Muita gente deixa a ideia na gaveta, outros colocam em prática. Eficiência e inovação. Veja, a gente está falando de estratégia aqui há alguns minutos. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, a partir de hoje, eu quero que quando você fale de estratégia, você fale com todo esse conteúdo, com todo esse cunho que eu te passei aqui, com esses exemplos, com essa fortaleza de que estratégia é criar um valor único. Eficiência operacional não tem nada a ver com estratégia. Estratégia tem a ver com diagnóstico, execução, visão, tendência, controle, pesquisar, segmentar, priorizar, posicionar. É isso que tem a ver com estratégia. E não adianta nada ter uma estratégia se você não pode controlar ela. Então, dados, elementos, números, que aí você chega lá. Estratégia, amigão, a partir de hoje é chique, mas você já sabe como é que vai lidar com isso. Olha aí, ó, se liga, hein? Se inscreve no canal se é a primeira vez, ativa o sininho, dá seu like e avisa a galera que aqui o conteúdo é forte, é para usar mesmo. Aquele abraço!